Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão ao vivo. Pai, eu peço que o Senhor use a vida do Teu filho Saulo para nos trazer aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Use o Senhor com autoridade e temor. Nós queremos alimentar o nosso espírito. Tu és bem-vindo nessa transmissão. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra encontre terra fértil, Senhor, para frutificar em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos para mais um dia de reflexão junto à palavra de Esdras. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui, né, mesmo em feriado, a gente não perdendo o nosso compromisso aqui, né, com a nossa fé e com aquilo que é mandamento também, né, a gente poder se manter sempre assim, né. Então, começando por livro de Esdras, capítulo 9, o título é O Erro das Alianças com os Pagãos. Então, no primeiro versículo, ele diz assim: passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. No segundo diz: porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes, oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Então, começando aqui o relato de Esdras, ele como líder espiritual daqueles exilados da Babilônia que estavam retornando, né? Esdras tinha essa missão de resgatar a espiritualidade do povo de Israel, né? Então ele foi precedido por Zorobabel, que começou com a construção do templo, também foi contemporâneo de Neemias, que veio para erguer as muralhas. O Esdras queria restaurar a construção física, não só física da fé judaica, mas espiritual, né? O interior da fé judaica. Então ele era um líder muito intransigente, muito inflexível em relação às práticas pagãs, porque justamente ele enxergou que o exílio foi o castigo pelas transgressões do povo em relação à idolatria. Então, ele não poderia admitir que o povo recém-chegado de volta à Terra Santa, que haviam tido conquistado essa vitória de voltar para sua terra, pudessem cair exatamente naquilo que os tirou de lá, né? Então, aqui é a primeira parte do relato, ele dizendo justamente que os filhos de Israel estavam mesclando a sua linhagem santa, mesclando a sua semente. Isso não quer dizer uma forma de preconceito. Em relação aos judeus, a gente diria, nossa, que povo preconceituoso. Não, é uma questão de sobrevivência. O povo judeu está aí até hoje, há mais de 4.000 anos, não é à toa. É justamente pela preservação dos costumes, pela preservação da fé, acima de tudo, no mesmo Deus, né? E seguindo à risca os mandamentos, né? Então, o que aconteceu quando começou com o rei Salomão, que trouxe 1.000 esposas, que fez a maioria dos seus casamentos por questões políticas, foi introduzindo aos poucos essas religiões estrangeiras e os costumes estrangeiros dentro da nação de Israel, foi permitindo. Então, isso começou pela liderança, né? E aos poucos isso acabou
acabou eles entrando em desgraça aos olhos de Deus em relação a isso, né? Caíram na idolatria e acabaram vindo a perecer no exílio. E agora que eles retornavam, e agora que eles tinham a permissão de voltar, eles estavam incorrendo justamente os líderes do povo novamente, os levitas, que são os líderes espirituais, os oficiais, os magistrados, incorrendo justamente no mesmo erro, né? Então aqui a reação de Neemias foi a seguinte, no capítulo 3, no versículo 3. Assim que ouvi esse relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então é uma atitude drástica. O fato de rasgar as roupas para um judeu daquela época era algo de tanto pesar, de tanta tristeza, que a roupa do judeu é a dignidade dele, é o status dele. Então, quando um judeu arrancava suas roupas, rasgava o seu cabelo, rasgava as roupas, arrancava o cabelo e, enfim, raspava a cabeça, ele estava se despindo de toda a sua dignidade, de toda a sua autoridade, em função de uma indignação ou em função de um luto. Se a gente olhar no livro de Jó, quando Jó perde os bens, os filhos e tal, ele faz a mesma coisa. É um luto tão grande, é uma tristeza tão grande, que ele não se vê digno de ostentar mais nada, né? Então ele se desfaz daquilo que o coloca num cargo, o coloca numa posição de autoridade. Então a indignação de Esdras foi tão absurda que ele fez isso, né? Então se ajuntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra de Deus de Israel por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício, ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e, com a túnica e o manto rasgados, em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Javé, o Senhor meu Deus, e orei. Então aqui ele está narrando a continuidade, né, da indignação dele, do que ele fez. Ali ele fala a questão do sacrifício, justamente o holocausto oferecido para expiação dos pecados, né, que naquela época eles faziam isso por meio de sacrifícios. E então, o que ele vai fazer agora, a partir de agora? Ele vai orar, se colocar em profunda humilhação, posição de humilhação, e pedir, interceder pelos judeus junto a Deus. É isso que ele vai fazer, a intercessão. Ele vai servir de ponte para que Deus não coloque a sua ira sobre Israel novamente e não permita que o povo seja exilado ou tomado como escravo novamente. É isso que ele vai fazer, ele vai interceder. Então ele ora assim: ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer meu rosto em tua direção. Tão profunda é a indignação e a vergonha dele em relação a Javé, né? Então ele se coloca nessa posição, não consegue nem olhar em direção a Deus. Continuando. Porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Agora vocês observem a posição de Esdras quanto líder espiritual. Ele em nenhum momento fala assim, o povo pecou, ou eles pecaram. Ele fala a nossa culpa, o nosso pecado. Quantas vezes a gente vê pessoas líderes, pessoas com posição de autoridade, prontas para apontar o dedo para alguém e dizer que o erro foi de fulano, foi de ciclano, e ao contrário, Esdras, ele se coloca em posição de pecador, ele assume uma culpa que não é dele, né? Então a gente já vê aí mais uma inspiração, né? Quem foi a pessoa que mais tomou a culpa do mundo para si, né? Jesus Cristo fez isso por nós. Ele tomou a culpa de todo mundo por si, para si, né? E ele intercedeu junto a Deus. Então,
vocês veem que essa construção no Antigo Testamento já vem caminhando, apontando para os atos extremos que Jesus iria fazer futuramente, né? Mas Esdras, já uma pessoa muito iluminada, já entendeu que o nosso Deus, ele é um Deus que exige certo sacrifício, ele exige arrependimento verdadeiro, né? Então, por isso, ele se coloca em posição de humilhação e assume para si também um pecado que não é dele. Então, ele fala assim: desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sobre grande peso de culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, inclusive os nossos sacerdotes, nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras, e sujeitos à espada, à escravidão e aos açoites, à extorsão e à ignomínia, como se pode observar nesses dias. Então, aqui ele está narrando mais uma vez tudo que o povo passou, né? Isso ele está narrando em relação a Egito, tudo que eles passaram no Egito, tudo que eles passaram a Babilônia, agora a Pérsia. Olha quanto tempo esse povo agindo como posse de outro, agindo como servo de outro, né? Não podendo amar e desfrutar da própria terra, mas eles tiveram tudo isso. Eles tiveram a terra que Deus prometeu, desde Josué até alguns descendentes ali de Salomão, né? Eles tiveram essa oportunidade e não souberam aproveitar. Eles não souberam aproveitar tudo isso, né? E aí depois, até o ano 70 depois de Cristo, também novamente o povo se perdeu em idolatria, o povo se perdeu em falsas promessas e falsos profetas, tanto que o Estado de Israel é um Estado com menos de 70 anos de existência, né? O Estado que a gente tem hoje, porque toda vez que o povo entra nos eixos, que o povo de Deus se encontra, se acha e começa a seguir os mandamentos, novamente eles caem em soberba, eles caem na cobiça, na ganância e acabam cometendo vários e vários pecados. E Deus permite que eles sejam novamente punidos, Deus permite que eles sejam novamente exilados, né? Mas hoje a gente vê uma nação politicamente organizada, né, estruturada, né, que mesmo assim enfrenta muitos desafios, né? Mas a gente tomando isso para si, quantos de nós hoje não estamos na igreja, nos encontramos em Cristo, nos batizamos, tomamos posse e posição em relação à nossa fé e acabamos, porventura, cometendo os mesmos pecados diante do nosso batismo, diante da nossa confissão, diante da nossa libertação e cura, né? Quantas vezes a gente acaba caindo novamente, incorrendo novamente na idolatria, incorrendo novamente naquilo que nos afastava de Cristo, né? E a gente tem que observar isso, pedir perdão todos os dias, para que Deus não permita a influência de Satanás na nossa vida e que a gente não venha a se perder, né? Então, tomando essa parte até o versículo 7 de Esdras, eu observo muito assim, da gente orar, vigiar, se manter alerta, se manter humilde, confessar os nossos pecados todos os dias, porque nós pecamos todos os dias, todo santo dia. Nós acordamos desde a hora que a gente levantar, a gente vai cometer algum pecado. Então, é importante pedir perdão, né? E confessar essa nossa culpa, porque a gente, sem Cristo, a gente não é nada, sem a palavra, sem esse nosso guia moral que nós temos aqui na nossa mão, né? A gente vai acabar incorrendo em algum pecado, vai acabar se afastando da graça de Deus e pode ficar suscetível a algum tipo de revés. Então, aqui continuando no 8, ó, ele narra agora. Agora, por breve momento, nos manifestou, mais uma vez, o poder da graça de Javé, nosso Deus, para salvar um remanescente
e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos outorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos as ruínas do antigo templo, e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Então aqui observa, mais uma vez, ele falando do trabalho de Zorobabel, começou a construção do templo, a fundação do templo, depois Neemias, que também veio com a parte dos muros para proteger o povo de futuras invasões, né? E agora esse trabalho de Esdras ali na questão espiritual. Agora, pois, nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos? Então, olha só. Então, ele reconhece toda a graça imerecida do povo de Israel. Toda a graça imerecida. Tudo aquilo que Deus deu a eles de bom grado, em favor deles, né? E de mesma maneira, quantos de nós esquecemos de agradecer pela graça de acordarmos todos os dias, pela graça de termos saúde, de termos a nossa família, um teto sobre a nossa cabeça. São pequenas coisas, mas são graças, são bênçãos, né? E nós temos que reconhecer todos os dias que Deus é bom para conosco. Por mais que a gente ache que a situação é ruim, como ele diz aqui, somos escravos, e hoje em dia nós podemos dizer que somos escravos, sim, somos escravos do relógio, do itinerário, somos escravos da rotina, somos escravos às vezes de alguma doença, de uma depressão ou qualquer outra coisa, mas mesmo assim reconhecer graça e favor de Deus em tudo aquilo, mesmo que a gente não mereça. Porque Jesus Cristo já se doou, se deu na cruz por nós, e nos permite hoje estarmos aqui, sermos livres, né? E nos conciliar novamente com Deus, né? Isso já nos foi dado desde o momento que a gente nasceu, né? Então, aqui eu vejo da necessidade do reconhecimento que nós temos que ter, o reconhecimento do favor que Deus faz por nós todos os dias. Então, aqui ele diz: os quais nos ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, afirmando: a terra em que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção influenciaram e perverteram toda essa terra, de uma extremidade à outra. Por essa razão, não dareis a vossas filhas e seus filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Se a gente lembrar no contexto histórico lá, os povos judeus sofriam, a região lá de Canaã, e hoje Israel, uma região muito pequena, de todo o território do Oriente Médio, ocupa menos de 4% do território. E é uma região dominada por outras influências religiosas. A gente tem que lembrar ali que naquela época, ali até antes da dominação grega, que ainda piora, né, a influência externa, mas então eles estão ali diante do Império Persa, eles tinham influência de todos aqueles povos que eles mencionaram ali, daquelas religiões egípcias, né, que ficavam ao sul, eles tinham das regiões medo-persas, das babilônicas, e toda essa influência de outras práticas que poderia contaminar a fé deles e acabar permitindo que eles cometessem certas abominações, certos pecados, né? Porque a gente entende que quando existe esse choque de cultura, o que é permitido para um não é para outro, né? A gente sabe, inclusive, que o povo judeu é um povo que tem uma restrição, inclusive alimentar, né? Do que comer e o que não comer.
mas isso acaba abrindo precedentes na medida que você junta as sementes, na medida que você se casa, você coloca dentro da sua casa o costume de outros povos. Você coloca dentro da tua casa a religião de outro povo, né? Então você abre brecha. E para mim, eu vejo no meu dia hoje eu não sou judeu, não vivo em Israel, mas eu vejo Saulo, a influência desses povos aqui é a influência do mundo secular na minha casa. É a influência de ouvir uma música com conteúdo impróprio, é a influência de assistir um programa indevido que vai me influenciar para hábitos que eu não deveria manter. É um grupo de WhatsApp que comenta sobre pornografia, sobre vulgaridade, sobre adultério, né? E sobre paganismo. Então, a gente saber se afastar desse tipo de prática, desse tipo de idolatria. Então, a gente não é judeu, mas a gente também está sendo influenciado externamente por esse mundo que jaz no maligno. Então, nós, assim como o povo de Israel nós também temos que saber nos separar disso, manter a nossa semente, inclusive os nossos filhos protegidos disso, protegidos dessa influência, né? É você ligar um rádio hoje, você está sendo bombardeado de uma influência negativa. Esses dias mesmo eu estava ouvindo um comentário, um rapaz falando de várias músicas que são internacionais, que a gente não sabe, mas que a música é um pacto com o demônio. A música. E toca na rádio todo dia. A música é uma declaração de amor a algum demônio, né? Ou a frequência que a música toca coloca você para baixo, coloca você numa energia baixa, a frequência com que ela toca. Você não está sabendo, mas aquela frequência que a música está tocando coloca o seu estado de espírito para baixo. Permite que você abra portas no teu coração e no teu pensamento para que o inimigo trabalhe. Então, a gente tem que saber se blindar disso e não achar que é normal, que é bonito, que é tranquilo, né? Uma vez que a gente agora já tem consciência e a gente se posicionou. Então, o inimigo vai trabalhar muito, muito naquilo que era pecado na nossa vida, naquilo que era normal e corriqueiro antes da nossa conversão, né? E ele vai atacar justamente naquilo que a gente pecou algum dia, naquilo que foi a nossa fraqueza, ele vai, de certa maneira, tentar influenciar, né? Isso que eu nem cheguei a falar de redes sociais, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, enfim, TikTok. Isso são ferramentas do demônio para impregnar nossa consciência e o nosso estado de espírito de imundície, né? Não tem nada de bom ali, não vem nada de produtivo, de proveitoso. Mas, para aqueles que usam para o bem, né, que são poucos, saber filtrar, então, né? Saber se você pertence àquele ambiente ou você não pertence àquele ambiente, né? Então, continuando aqui, versículo 13. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e de nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, considerando a abominação dos nossos pecados, e ainda nos permite este remanescente. Então ele diz assim, que o nosso pecado é tão grande, e ainda assim tu nos puniu com menos do que nós merecemos, né? Então, eu vejo muito isso. Eu conheço pessoas que eu sei da história que a pessoa passou e que a pessoa vivia no pecado, vivia na idolatria, e depois a pessoa teve um revés bem grande, mas eu pensava comigo, isso é pouco pelo que a pessoa realmente fazia ou merecia, e trouxe, às vezes, a pessoa para o lado de Deus. Aquele revés, assim como o exílio
resgatou o povo de Israel da idolatria e colocou eles nos eixos, muitas vezes os reveses da vida nos colocam no centro de novo. Porque aquilo que a gente achava que era ruim, na verdade, nos colocou de volta no eixo, nos colocou de volta no trilho, né? Então, muitas vezes, eu já vi acontecer muito, comigo aconteceu várias vezes. Então, continuando. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Javé, Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Aqui ele enfatiza muito fortemente, né, a transgressão do pecado e pede a misericórdia de Deus, mas reconhece que se Deus mesmo pesar a mão, tá certo, tá tudo certo, né? E isso é uma coragem muito grande que ele teve ali. Primeiro de puxar um pecado que não é dele, falar que Deus deu a eles muito mais do que em relação à bondade, foi muito bom com eles, e que quando foi para punir, puniu menos do que eles realmente mereciam. Né? Deu uma pena mais branda do que o crime que eles tinham cometido. Né? Então, uh, Saulo, eu confesso que muitas vezes Deus é muito, muito, muito bom comigo, mesmo eu não merecendo, mesmo eu pecando, sendo muitas vezes injusto, sendo irado, às vezes até impaciente, né? E, e Deus é sempre tão bom comigo, sempre me dá tantas graças. E eu sei que eu não mereço todas essas graças, né? Por isso eu agradeço, dou glórias a Ele todo santo dia, todos os dias eu digo, meu Deus, como tu és bom para mim, né? E é importante a gente continuar com essa humildade e essa coragem de Esdras, né? Continuar com essa humildade que Esdras tem, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, pedir que Deus tenha misericórdia conosco, né? Pedir que Deus seja sempre justo, principalmente justo, para com nós. E para finalizar, eu reconheço que esse líder espiritual, Esdras, foi uma pessoa, graças ao favor imerecido, isso aí, Cris. Esse nosso líder Esdras, esse líder, ele é uma pessoa extremamente corajosa, né? Porque com certeza ele desagradou muita gente. Muita gente. Você imagina, naquela época, você tinha muitas famílias, inclusive líderes, magistrados, você tinha líderes religiosos também, né, os levitas, casados, com filhos, com pessoas de outros povos. E ele simplesmente chegou e falou assim, ó, deu, acabou. Pode separar isso aí. Vocês realmente acham que isso foi recebido com festa? Vocês realmente acham que o povo aceitou numa boa? Né? Então, assim, foi radical. Mas foi necessário. Foi uma mudança radical, mas foi uma mudança necessária para preservação da existência do povo. Olha só, olha, olha a importância disso. É manter-se no pecado e deixar de existir, ou faz uma ruptura brusca com a vida que a gente leva e aí garante a nossa sobrevivência. Então, o que eu tiro de principal lição desse capítulo de Esdras é a necessidade da gente romper com as práticas, romper de vez com aquilo que nos leva ao pecado, né? Primeiro, admitir, enxergar qual é o nosso pecado, qual é o fundamento do nosso pecado, e romper
romper, bruscamente mesmo, romper. Ah, mas é um amigo que eu tenho de infância. Cara, mas se teu amigo é uma pessoa de festa, é uma pessoa de adultério, é uma pessoa que, enfim, que não agrega em nada no teu crescimento espiritual, individual e familiar, você tem que se romper, não adianta. Ou você tá com ele ou tá com Deus, é uma escolha simples, entende? Tem que ser feito, tem que ser rompido isso. E eu fiz muito isso. Depois que eu me converti, né? Vocês sabem que a minha conversão é recente, mas eu tenho muitas pessoas que eu considerava amigos que eu simplesmente rompi relações. Eu não falo mais com as pessoas. Eu não visito, não vou na casa, eu não simplesmente, né, rompi porque eu sei que são pessoas que me levavam ao pecado, que achavam normal o pecado, que incentivavam o pecado, inclusive, né? É claro que, infelizmente, no trabalho a gente não consegue chegar simplesmente e falar assim, não, vou me demitir. Quem dera, né? Não, esse ambiente aqui não é um ambiente propício, eu vou me demitir. Quem pode fazer isso? Ótimo. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um exemplo que eu não consigo, eu não posso. Eu dependo do meu trabalho, eu dependo da minha profissão e não tenho como romper. E também não posso escolher as pessoas que estão comigo. Mas o que eu posso sim é selecionar aquilo que entra nos meus ouvidos e no meu coração. Isso eu posso. Isso eu tenho poder, isso eu tenho controle. Aquilo que entra nos meus ouvidos e no meu coração, isso eu tenho controle. Então, o que as pessoas fazem, o que as pessoas praticam, o que as pessoas falam, a opinião delas, é delas. Eu posso até ouvir, mas eu não vou trazer para o meu coração, né? Então, é o que eu mantenho, é o que eu mantenho essa atitude. Primeiro eu reconheço, peço perdão a Deus, eu sei que eu sou muito, muito pecador, eu sei que eu sou uma pessoa que precisa estar sempre aprendendo. É por isso que eu faço parte desse grupo de oração, de intercessão, porque eu quero estar rodeado de pessoas que querem evoluir espiritualmente, que querem crescer, né? Eu quero estar junto com o povo de Israel, com o povo escolhido aqui, para ingressar no céu, para tomar posse das bênçãos do Senhor, né? Então eu quero garantir o meu lugarzinho no céu também. Quero estar lá, né? Então, e quero que a minha família esteja comigo, né? Então, por isso eu rompi mesmo com várias pessoas, rompi com várias práticas, né? Como eu falei com vocês, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha sogra, ela é católica e mantém-se católica, mantém práticas católicas, mas eu já respeito ela, não brigo com ela de maneira nenhuma, né? Mas, por exemplo, quando estamos juntos, eu não faço oração que ela faz, por exemplo, se ela rezar o terço ou se ela rezar uma Ave Maria, eu não rezo, entende? Então eu mantenho o respeito a ela, eu mantenho o respeito, eu não brigo, eu não sou um crente chato que fica impondo a minha vontade nela ou para outras pessoas, mas eu defendo sim, eu falo, eu na minha casa, os meus filhos, a gente não reza mais, a gente não pratica mais a, a devoção a um santo, a uma santa, porque para nós o único caminho é Jesus Cristo. É o único Senhor e Salvador. A gente reconhece que houve sim pessoas que, né, os apóstolos que foram muito importantes. Maria sim teve total importância, né? Sem Maria não existiria Jesus, né? Ela foi o caminho, o canal para que ele viesse ao mundo. Mas que quem realmente garantiu a salvação e fez o sacrifício necessário foi Jesus Cristo. Então, é por ele e para ele toda a honra e toda a glória. Tá bom? Então, eu queria agradecer vocês muito por estarem aqui hoje comigo, orando, me escutando, né? Queria agradecer por estar aqui nesse feriado, dar meus parabéns a todos os trabalhadores, né? Até os que trabalham em casa também são trabalhadores e merecem também todo o respeito. E queria fazer uma oração final para a gente estar agradecendo. Tá bom? Posso puxar a oração, Cris?
Fechou. Então, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por nos permitir mais uma vez estarmos reunidos aqui em teu nome, orando e entendendo e aprendendo a tua palavra. Senhor, dai-nos sempre a tua sabedoria, o teu discernimento, a humildade que Esdras teve, Senhor, que nós possamos ter na nossa vida. Senhor, que nós saibamos também separar o joio do trigo, separar tudo aquilo que não nos pertence mais, tudo aquilo que não é nosso e que não é teu, Senhor. Capacita-nos, Senhor, fortalece-nos com o teu Espírito Santo, que ele seja o nosso norte, o nosso guia, a nossa estrela, para que nós possamos olhar sempre para ti, em direção a ti, Senhor. Pois nós queremos o céu e queremos estar na tua presença sempre. Por isso, Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos que nos deste. Peço que o Senhor abençoe a família de todos que estão aqui, abençoe o final de semana, livra-nos, Senhor, de todas as setas e armadilhas do inimigo, que ele nada pode, porque nós somos teus e estamos descansando sobre a tua sombra, sobre as tuas asas. Senhor, muito obrigado, que nos conceda uma boa noite, um bom descanso. Amém.